do domingo de ceia, ou seja, há 2 domingos, o pastor Gilmar usou esse púlpito e falou de 1 Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, tomando como base o desejo que nós temos de expor a palavra de Deus no sentido de mostrar à igreja qual deve ser seu comportamento, sua ética, sua forma de viver o cristianismo, como temos feito ao longo deste ano, né? Depois de ter pregado todos os livros da Bíblia e também de falar da visão do mundo que a Escritura nos traz, é importante também entender como as Escrituras nos ensinam a viver como igreja. E a primeira carta aos Coríntios era uma carta muito especial, exatamente porque a igreja de Corinto tinha muitos problemas, tinha muitas dificuldades. E ele expôs aqui do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Eu tive a oportunidade depois de pegar esse texto e trabalhar ele no grupo de Irajá, num dos grupos que eu estou à frente. E hoje eu vou ler um versículo só, mas eu queria que você entendesse que as verdades que quero trabalhar com vocês aqui, que quero expor a vocês, elas estão contidas entre o capítulo 1, versículo 10 de 1 Coríntios até o final do capítulo 4. Então, entenda, eu vou somente ler o capítulo 1, versículo 10 com vocês, que é um apelo de Paulo, um rogo de Paulo, e depois ele vai desdobrar isso até o capítulo 4, no verso 21, ou seja, até o final do capítulo 4. Capítulo 5 ele entra em outro assunto. Eu gostaria muito da tua atenção, porque essas palavras têm um tom bem pastoral, e onde também nós, pastores, nos incluímos naquilo que estamos falando, que o nosso desejo, como já dizia Paulo aos Tessalonicenses, é viver de maneira que agrade a Deus. Então, capítulo 1, versículo 10, esse é o rogo de Paulo, a súplica dele, que eu queria que você acompanhasse comigo, essa leitura, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Senhor, mais uma vez oramos e pedimos que não seja apenas a nossa arte retórica que esteja aqui, nesse púlpito, que não seja apenas a nossa boa oratória, mas que seja, de fato, a fidelidade com o texto e a submissão ao Teu Espírito, dirigindo, conduzindo, edificando a Tua igreja. Coloco como aqueles que são chamados e separados por Ti para ser fiel despenseiro dos Teus mistérios. Então, seja com minha vida, como entendo e sou grato que Tu tens sido durante todo esse tempo. A Ti seja dada a glória, Senhor, hoje e sempre. Amém. Irmãos, Coríntios é uma igreja fundada por Paulo. Quando entra na região da Grécia, e está registrado isso em Atos 18. Ele fica 1 ano e meio nesta cidade e ali funda uma igreja. Ao lermos a carta aos Coríntios, né, toda ela, a gente pode fazer uma pergunta muito pertinente. E a pergunta é possível que haja uma igreja que nasça do Evangelho, mas que absorva a cultura do mundo à sua volta? Essa é uma pergunta. Porque a igreja de Corinto, ou os coríntios, nasceu do Evangelho. Paulo pregou o Evangelho ali. Quando você lê o capítulo 15, por exemplo, desta carta, ele começa: eu venho vos lembrar o Evangelho que vos anunciei. Então, uma igreja que nasce do Evangelho, como toda igreja, nasce do Evangelho. Se não nascer do Evangelho, não é igreja. No entanto, ela nasce do Evangelho, mas ela traz para dentro da sua vida cristã a cultura pagã à sua volta. Uma das coisas boas da igreja é entender que ela está no mundo,
mas uma das coisas muito ruins para a igreja é perceber que o mundo está nela. Essa é uma coisa que causa entristecimento e, de certa forma, Coríntios é um grande recado para nós hoje. Eu penso, né, pelas minhas percepções, né, que eu vivo numa geração de um cristianismo e de igrejas, e igreja em geral, que nasceu do Evangelho, mas que absorveu também a forma de lidar com a vida, com o mundo, com as coisas, absorveu a ética, a maneira de viver do mundo, e não do Evangelho. Então, o ponto principal aqui para a gente entender que o Evangelho que salva é o Evangelho que educa. A graça que nos atrai a Cristo é a graça também que nos educa a corresponder a Cristo. Não é a questão de sermos salvos, é também a questão de vivermos como salvos. São pontos importantes demais para legitimar o cristianismo, para que não sejamos vistos apenas como mais uma religião que tem uma confissão de fé, mas uma vida autônoma, uma vida do jeito que se quer viver. E Corinto era assim. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. Quando Paulo chega nessa igreja, ele vem de uma maratona muito pesada de missões. Ele já havia sido chicoteado em Filipos, ele já havia sido colocado para fora em Tessalônica, também fugiu de Bereia, foi menosprezado em Atenas e chega em Corinto só, desprovido de recursos financeiros, com as costas ainda marcadas, com um senso de decepção ainda dentro dele, embora um senso de missão cumprida pela fidelidade dele com o Evangelho. Mas ali nasce uma igreja na Grécia, uma igreja de uma cidade cosmopolita, uma grande metrópole, uma cidade de passagem, uma cidade que tinha 2 portos, uma cidade multicultural, uma cidade que lidava com coisas que o Evangelho condena de uma forma muito natural. Por exemplo, pecar em Corinto não era tão assustador assim. Na igreja de Corinto, por exemplo, tinha incesto. Tinha alguém que se deitava com a mulher do seu pai. E na cultura ali, aquilo era comum. Até porque as relações sexuais em Corinto, ela tinha uma tinta de religiosidade. Porque havia a prostituição cultural. Eram pessoas que vinham de outra cidade, e mesmo pessoas de dentro da cidade, que tinham relações sexuais com as prostitutas dos templos de Corinto, com o seguinte pensamento: a relação sexual com essas mulheres que representam as divindades que nós buscamos é uma forma de ter contato com essa divindade. Então, eles tinham o sexo não como algo pecaminoso. De certa forma, eles entendiam isso até de maneira religiosa. Um outro ponto que tinha muito em Corinto, por ser uma cidade da Grécia e, obviamente, com influência cultural da filosofia grega, eles tinham uma busca, um desejo muito grande por proeminência. Havia uma disputa por sabedoria, por quem é mais sábio do que o outro. Havia disputa entre os irmãos exatamente por conta disso, por conta dessa cultura. Paulo repreende aquela igreja porque qualquer atrito entre os irmãos era levado para o tribunal. E a ideia ali era ter o prazer de ganhar do outro. Na ceia também tinha problema, porque alguns se sentiam superiores aos outros, comiam primeiro e alguns não tinham que comer depois, porque a ceia era precedida por uma grande festa, e depois comia do pão e bebia do cálice. Havia um desejo muito grande pelo pódio, porque Corinto também era cidade de jogos. Paulo vai dizer, olha, aquele que corre nos estádios, eles correm para ganhar uma coroa que se corrompe, e nós não, nós corremos para uma coroa incorruptível. Então, essa cultura de pódio, de proeminência, de orgulho, de buscar a glória para si, é por isso que Paulo fala, aquele que glorie, glorie-se no Senhor.
Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, porque eles traziam a glória para si. E, obviamente, essa cultura de glória, de pódio, de proeminência, de individualidade, de chegar na frente, de querer ser visto, de querer ser reconhecido como alguém superior, essa cultura estava dentro da igreja, porque a igreja de Corinto, as pessoas da igreja de Corinto, eram as pessoas da cidade de Corinto. Então, a cultura foi incorporada dentro da própria vida cristã. Esse fenômeno que cria um cristianismo híbrido, um cristianismo misturado, um cristianismo ambíguo, de confissões religiosas e práticas pagãs, esse tipo de cristianismo não ficou lá no primeiro século, ele está presente hoje. Ele está presente nos nossos dias. A sessão que nós estamos tratando aqui, Paulo vai falar de um dos problemas que essa incorporação cultural trouxe para a igreja. Era a divisão. A igreja era dividida. Ela dividida não necessariamente porque um não ia com a cara do outro. Havia muita indiferença. Então não era questão de um ir com a cara do outro. Era dividido porque um queria ser mais do que o outro, melhor do que o outro, ter proeminência, ser mais destacado do que o outro. Quando a gente vem para o século XXI, quando a gente vê um evangelho pregado que ensina as pessoas a ser o primeiro, a buscar o pódio, a achar que a bênção de Deus é caracterizada pelas conquistas, pelos reconhecimentos humanos, quando nós temos um evangelho desse tipo pregado hoje, nós temos a igreja de Coríntios aqui ressuscitada no nosso meio. Não é à toa que muitos hoje na igreja, a gente tem igrejas lotadas e pessoas sós, isoladas. A gente tem hoje igrejas lotadas e pessoas que estão ali porque, de certa forma, Deus vai levá-las a chegarem aonde elas desejam. Isso é Corinto hoje. Muitas igrejas hoje, as pessoas entram porque entendem que Deus vai levar elas nas conquistas que elas precisam. Então, Deus é importante para isso, para que as pessoas conquistam. Quando a gente tem isso na igreja, a gente tem a cultura de Corinto e a igreja dos coríntios nos nossos dias. A questão aqui que Paulo vai tratar é divisão. E a divisão era caracterizada, como eu disse, não porque um brigava com o outro, mas é porque havia preferências por lideranças. E a preferência que tinha por liderança, Paulo vai dizer, por exemplo, aí mesmo no capítulo 1, onde nós lemos, ele recebe uma denúncia, vamos dizer assim, de uma família de Corinto, chamada família de Cloé. Você vai ver no verso 11, ó, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé. O que foram lá dedurar para Paulo? O que foram denunciar a Paulo? Ele diz, que há contendas entre vós, refiro-me ao fato. Qual era a característica dessa contenda? Refiro-me ao fato que cada um de vós dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, que é Cefas aqui. Cefas é a expressão aramaico do nome Pedro. Então, uns sou de Paulo, outros sou de Apolo, outros sou de Cefas, e outros ainda diziam assim, sou de Cristo. Aqui caracterizava-se a divisão. Agora, não pense você que eles eram por Paulo porque amavam mais a Paulo. Que eles diziam que era de Apolo porque amavam mais a Apolo. Eles diziam que era de Pedro porque eles amavam mais a Pedro. Não era isso. A questão aqui é o resultado da cultura pagã dentro da igreja. Por que uns era de Paulo? É porque, no entendimento deles, ser de Paulo se dava mais destaque do que ser de Pedro. Ser de Apolo daria mais destaque do que ser de Paulo, do que ser de Pedro. Por isso que no capítulo 4, Paulo fala assim, olha, Deus nos colocou por últimos. Nós somos a ralé de tudo. Como é que vocês querem se firmar a vida de vocês em nós? Paulo vai dizer assim, eu, graças a Deus, que nem batizei muitos aí, porque senão a coisa ia ficar pior. Iam ficar comigo. Essa divisão, que era resultado de uma cultura pagã incorporada na igreja, é só um indício do que uma cultura pagã dentro de um cristianismo pode causar. Aqui era mania de grandeza, mas nós vimos a igreja quase se dividir ano passado por conta de ideologias políticas. O que é isso? É a cultura pagã dentro da igreja.
Não é você ser dirigido pela verdade do cristianismo. É você ser dirigido pela ideologia que mais você se identifica. Você traz isso para dentro da igreja e você vai ser cristão, porém a tua cosmovisão não vem do cristianismo, vem das ideologias que te influenciam. Outros têm outras. Então, uns é disso, outros é daqueles, outros é daquele, e está todo mundo junto. Está todo mundo da igreja. Graças a Deus por essa carta. Eu queria dizer para vocês que o resultado dessa cultura pagã dentro da igreja que causa divisão, que estava ocorrendo divisão aqui em Corinto, o que eles não sabiam, que essa divisão traz prejuízo espiritual. Que essa divisão traz estagnação, traz retrocesso na vida cristã. E a gente vai ver isso, por exemplo, quando ele fala no capítulo 3. Leia aí o verso 1. Júlio, pô. Bota ali a boca. Capítulo 3, está ali, Júlio. Quer que eu espere para você anotar? Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. Interessante hoje que muito obrigado, João. Quando a gente usa essa expressão carnal ou carnalidade, que é derivado disso, ou vida carnal, normalmente a gente pensa em pecados visíveis, a gente pensa em imoralidade, coisas desse tipo. Paulo está chamando de carnalidade aqui uma igreja que é dividida por conta da influência cultural de fora. Paulo está chamando de carnal aqui, nesse ponto aqui da carta, necessariamente os pecados que ele vai condenar mais adiante. Ele está chamando de carnal aqui, veja bem, o capítulo 3, onde a gente está. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. É como se ele falasse: eu queria me aprofundar mais, mas não dá. Então eu falo a vocês como carnais. Eu estou no verso 1 do capítulo 3. Como crianças em Cristo. Então há a denúncia de uma carnalidade que é comparada com uma infantilidade. Paulo está dizendo, essa cultura incorporada na igreja, que divide a igreja por preferência, mostram que o discurso de vocês pode ser muito bonito, mas diante de Deus vocês são crianças, infantis, imaturos, não compreenderam o que é o cristianismo e o reino que esse cristianismo representa. Vocês então com os seus reinos próprios, sua própria maneira de pensar. Então ele está claro aqui no verso 1, do capítulo 3. Não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Eu dei para vocês leite, não posso dar alimento sólido, porque vocês não vão suportar, porque vocês não podem suportar, porque vocês são carnais. Eu estou lendo parafraseando, tá? Essa versão não tem aí na tua Bíblia não, que eu falei agora, estou parafraseando aqui. Por que eles chamam então os coríntios de carnais e infantis, embora eles se achassem o máximo? Eles se achavam os detentores da sabedoria, da proeminência. Eu me orgulho porque eu venci o meu irmão no tribunal. Eu me orgulho porque eu tenho o dom de línguas, aquele lá não tem. Isso tudo tinha em Corinto. Por que eles eram assim, carnais desse jeito? É porque, havendo entre vós ciúme, contendas, não é assim que sois carnais? Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, é evidente que vocês andam segundo os homens. Aqui está a denúncia. Que poderia ser dito, vocês andam segundo a cultura de Corinto. Vocês são cristãos dirigidos por uma ideologia que não vem do cristianismo. Vocês nasceram do Evangelho, mas são educados pela cultura de Corinto. Isso é um recado para nós hoje. Vocês nasceram do Evangelho. O que é nascer do Evangelho? É nascer da cruz.
Porque o Evangelho é a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Vocês nascem do Evangelho e se educam fora do Evangelho, fora daquilo que o Evangelho traz. As lutas de hoje, de pastores como eu e de tantos outros, a gente está vendo que essas lutas já ocorriam nos primeiros séculos. Pessoas que nascem cristãs. Irmãos, é uma coisa fácil para nós sermos levados pela cultura pagã, mesmo sendo cristãos. Nós somos capazes de querer até legitimar pecado quando nós interpretamos pecado à luz da cultura pagã e não à luz da Escritura. Somos capazes de fazer isso. E aqui Paulo está denunciando. A questão é que nós já vimos o problema, já vimos que ele começa no versículo que eu introduzi aqui a minha fala, ele começa rogando, rogam-vos irmãos, pensem a mesma coisa, é isso que ele está falando. Pensar a mesma coisa não quer dizer ter a mesma opinião sobre tudo, é opinar sobre tudo pela mesma ótica, é pelos mesmos valores. Pensem da mesma forma, que vocês tenham um fio condutor, que vocês tenham uma base que dirija o pensamento de vocês. Não é vocês serem cristãos e pensarem do jeito que vocês querem. Ser cristão é também ter uma mente nova, uma mente renovada. E essa mente é dirigida por novos valores. Esse é o sentido de Jesus ter falado, arrependei-vos que é chegado o reino. Que a gente poderia traduzir o grego assim, mude suas faculdades mentais, mude suas estruturas mentais, porque está chegando novos valores para dirigir a vida de vocês. Se vocês não mudarem as estruturas mentais, vocês vão se chocar com os valores do reino de Deus. E aqui Corinto está confirmando isso. A gente não dá graças a Deus pelos problemas de Corinto, mas a gente dá graças a Deus por esses problemas terem sido registrados e terem sido ensinados corretamente pelo trabalho apostólico. Então já vimos, há um problema, que ele começa com o rogo, o pastor Gilmar já falou aqui há 2 semanas, eu também já falou no grupo, como essas coisas mexiam com o coração do apóstolo Paulo, mas ele não trata de todos esses problemas batendo na igreja, metendo o pé no peito dos outros. Ele corrige esses problemas, primeiro mostrando que ele é apóstolo e por isso a igreja precisa ouvi-lo. Ele corrige esse problema dizendo que a igreja é santa e foi chamada para ser santa. Ele corrige esse problema dizendo que o testemunho de Cristo está em vocês, então tomem cuidado. Ele corrige esse problema mostrando para a igreja que ela tem que ter segurança em Deus, porque o Senhor há de confirmar em Cristo todos eles. Isso ele fez do verso 1 até o verso 9. Do verso 10 agora desse capítulo, até o final do capítulo 4, ele vai tratar da divisão. Então, existe uma divisão, repetindo, existe uma divisão, a divisão é por preferências, essas preferências é causadas pela cultura que estava incorporada por eles, pela busca da proeminência, pela busca do orgulho, pelo prazer de se sentir melhor do que o outro, por o prazer de ganhar as competições, as discussões. Aí, se fosse nos nossos dias, era o prazer de ganhar os debates de Facebook, que divide a igreja. Paulo está aqui, ele está em Éfeso, escrevendo essa carta e corrigindo. A questão aqui para a gente é como ele corrige. Como ele corrige essa questão da divisão que é fruto da incorporação da cultura pagã. Que denuncia todos nós aqui, todos nós podemos ter essa tendência. Sermos cristãos nominais e interpretarmos tudo à nossa volta à luz dos ideais da cultura pagã. E aqui o Senhor está dizendo, nananina não. Se é cristão, ande como cristão. Se é cristão, saiba onde está a unidade, da onde vem a sabedoria e de quem é a glória. Por que eu estou falando isso? Uma das causas da divisão é a disputa por sabedoria e a busca para a glória própria. A razão da divisão. Por isso que uma é de Paulo, eu sou mais sábio porque eu sou de Paulo. Vou me dar mais proeminência. Sou de Pedro. Sou de Apolo. Glória para mim. Eu quero
tratar com vocês aqui 3 maneiras que Paulo vai corrigir isso, e a gente poderia dar um título para essa mensagem como Compreendendo a Cruz como Fundamento da Unidade da Igreja. A cruz. Poderia ter outro título. Compreendendo a cruz como o fundamento da cultura cristã, da ética cristã, da forma de viver do cristão. E a primeira coisa que ele vai fazer é dizer que, para que haja unidade, é necessário compreender que o que nos une não são as personalidades cristãs, o que nos une é a cruz. Veja comigo o capítulo 1, aí mesmo, verso 18 em diante, até o 25. Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Entende aqui os que se perdem, os de Corinto, ou os de fora da igreja. Os de fora é loucura, porque eu não posso entender uma gota de sabedoria que vem do lugar mais escandaloso que possa haver, que é a cruz. Que já mostra aqui como o cristianismo vai numa via contrária. Então ele vai dizer no verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, e ele está ensinando, que somos salvos, ela é o poder de Deus. O poder de Deus não é Paulo, nem Pedro, nem Apolo, nem Afânio, nem Gilmar, nem fulano, nem Beltrano, nem cicrano, nem político tal, nem partido tal. O poder de Deus é a cruz. É o que ele está dizendo. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui ele está botando todo mundo no chão. Aqueles que se dizem sábios, aqueles que se dizem instruídos, isso é um recado para nós. Eu queria que você lesse, ouvisse essas coisas, assim como eu li. Eu entrei aqui. É coisa que fala para mim hoje. Eu queria que falasse para você também. A todos a nós que nos achamos instruídos, que nos achamos inteligentes, que nos achamos aqueles que têm a capacidade de opinar melhor sobre determinada coisa do momento que o nosso país vive, eu quero dizer para você: se você não dar a opinião sobre essas coisas, e se a tua opinião não vir daquilo que a cruz nos ensina, tua opinião é louca. Não vale de nada para Deus. É o que ele diz: eu destruí a sabedoria dos sábios, eu aniquilei a inteligência dos instruídos. Ele faz pergunta aqui que tem um tom de ironia: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? A gente poderia colocar muitos da nossa época aqui nessas perguntas retóricas. Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? O que ele está dizendo? O cristianismo anda contramão disso tudo. O cristianismo tem outra proposta. O cristianismo tem valores do reino de Deus, são outros valores. No cristianismo, quem chega primeiro não é o que está no pódio, é o que serve. Diferente, é paradoxal. Ele prossegue: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aqui ele vai dar o checkmate, do verso 22. Judeus pedem sinais, gregos querem sabedoria, mas nós não estamos agarrados nem nos sinais dos judeus, nem na ânsia de sabedoria dos gregos. O que ele diz? Nós pregamos não é aquilo que satisfaz o interesse de vocês. Nós não pregamos algo para alisar o interesse de vocês. O que nós pregamos e que não pode ser mudado, e é onde está a tua segurança, onde está a segurança da igreja. Nós não pregamos o Cristo popular, nós não pregamos um Cristo social, nós não pregamos um Cristo secular, nós pregamos a Cristo crucificado. É o que ele está dizendo. Aqui é cruz.
E ele diz que esse Cristo crucificado é escândalo para um grupo que ele classifica aqui como judeus. Como é hoje viver o cristianismo, pregar o Cristo crucificado, ainda é escândalo até hoje. É o escândalo do Evangelho. E muita gente que tem vergonha do escândalo altera o Evangelho para se tornar popular com a sua cultura. E assim nós nos tornamos os coríntios do século XXI. Dizendo cristãos, mas tocando nossas vidas de acordo com aquilo que mais simpatiza você na cultura pagã. De novo, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, podem ser entre os judeus, entre os gregos, nós pregamos a Cristo, que é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse homem, de fato, foi pensado por Deus. De onde ele tirou essas coisas? Que mente brilhante. Mente. Por isso que a igreja não pode ficar sem apóstolos. Por isso, se alguém perguntar para você, tem apóstolo na tua igreja? Diga, sim, tem apóstolo. Todo domingo tem apóstolo lá. Eles estão mortos, mas a voz deles ainda está lá. Pelo texto que ele escreveu, que está sendo preservado lá na minha igreja. Então, tenho orgulho de falar assim, a minha igreja preserva o escrito dos apóstolos. A minha igreja não inventa um cristianismo do século XXI. A minha igreja entende que os valores do cristianismo são eternos. Que as transformações culturais sempre ocorreram, estão ocorrendo e sempre ocorrerão. Mas o cristianismo é o mesmo, desde quando começou até hoje. Seus valores, suas verdades atravessam todas as culturas caem, as coisas que são boas hoje, amanhã não são mais, mas o cristianismo continua lá, firme. É uma verdade inalterável. É loucura, sim, para esse mundo, mas para nós, poder de Deus, sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês não têm que estar unidos por mim, por Pedro e por Paulo. O que nos une é a cruz. O que nos une é o que Jesus fez na cruz. O que nos une é o Evangelho. O que nos une não é você ser bonitinho. O que nos une não é você agir do jeito que eu quero que você haja. O que nos une é nós nos esforçarmos para agirmos do jeito que o reino de Deus deseja. E é isso que a cruz nos ensina. Paulo também vai corrigir isso, dizendo, a sabedoria que vocês buscam, vocês não encontrarão na cultura de onde vocês saíram. Aquilo que a cultura que vocês saíram chama de sabedoria, o cristianismo chama de loucura. Ousadia humana. Irmãos, eu leio o livro dos Salmos todos os dias. Tem um versículo do livro de Salmos que está me chamando a atenção todo dia. Quando o salmista diz assim, Senhor, já é tempo de tu intervires, porque a tua lei está sendo violada. Isso dói no meu peito todo dia, gente. Porque eu vejo meu tempo. Senhor, já é tempo de tu vir intervir, porque tua lei, teu evangelho, tuas verdades, teus princípios estão sendo violados. Estão sendo colocados de lado. As pessoas estão pensando do jeito que querem. As igrejas estão mudando seus cultos para ter a aprovação das pessoas. Nós estamos cantando música mais para as pessoas do que para Deus. Nós estamos mostrando um Deus que a pessoa tem que buscar, porque as pessoas já estão julgando os lugares bons, não pela fidelidade a Deus, mas pelos lugares que mais aproxima daquilo que você deseja. Então já é tempo de tu intervires, Senhor. E como a gente percebe pela vida, pela Bíblia, a primeira maneira de Deus intervir, eu quero que você escute muito bem o que eu vou falar agora. A primeira maneira de que Deus intervir não é punindo, não é trazendo juízo, não é disciplinando, não é levando para o cativeiro. A primeira maneira de Deus intervir é mostrando a sua palavra. E eu creio que é isso que Ele está fazendo nos nossos dias. Depois que Ele mostra a sua palavra, e a sua palavra continua sendo ignorada, como aconteceu no Antigo Testamento, Ele envia os profetas, e eles continuam absorvendo a cultura da Síria, a cultura da Fenícia, a cultura do Egito, trazendo para dentro de Israel. Deus levanta os profetas e fala assim, vocês estão errando,
Nosso Deus é o único Deus, nossas leis são as leis de Deus, a nossa forma de pensar é a forma de pensar que Deus ensinou. Só que vocês estão trazendo aí a cultura do Egito, a cultura da Assíria, a cultura da Fenícia, a cultura de tantos povos pagãos para cá. Eles não ouviram os profetas. E Deus então leva nações pagãs para assolar o povo do coração dele. O que eu quero dizer com isso? Com todo o temor do meu coração. Se nós abandonarmos a verdade do Evangelho para alisarmos a cultura pagã, Deus usa a cultura pagã para punir o seu povo. Você não sabe o temor do meu coração de falar isso, mas eu estou seguro em falar. Tem gente mais duvidando da Escritura do que as ideologias da sua preferência. E já dizia meu pai, Deus está vendo. Deus está vendo. Talvez seja mais uma frase para ser incorporada no repertório das mães. Deus está vendo. Como é que ele vai trabalhar essa questão, então, da sabedoria? Ele vai dizer no verso 26, é como se chamasse para uma conversa de pé de ouvido. Vem cá, vamos conversar aqui. Parece que vocês não estão entendendo bem. Vocês estão querendo ser mais sábios do que os outros, vocês estão querendo ter o pódio mais do que os outros, vocês estão querendo preferência a mim, porque se acham mais sábios do que os outros. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Aí ele começa no verso 26, irmãos, reparem bem, atentem, deixem de ser bobos, deixem de ser idiotas. Prestem minha atenção aqui. Reparem na vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Ele não está aqui anulando o princípio da sabedoria. Ele está falando da sabedoria na carne, na sabedoria da natureza humana, que busca a glória para si, desde o Éden. Então ele está dizendo, foi chamado muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Preste atenção. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Esse é o nosso Deus. Capítulo 2, no verso 6, ele vai dizer assim: nós expomos sabedoria, sim. Desculpa eu falar, citar os textos parafraseando, que é a maneira de você entender melhor ainda o que ele está dizendo aqui. Verso 6, ele diz assim: nós expomos sabedoria, sim. Vocês querem muito sabedoria? Nós, de fato, nós expomos sabedoria entre vocês, mas primeiro, nós expomos sabedoria entre os experimentados. Agora, tem um detalhe, diz ele: nós não expomos uma sabedoria deste século. Aqui, irmãos, ele está apontando para a cruz. Porque aos Colossenses ele vai dizer que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A cruz era o maior exemplo de sabedoria. Deus estava salvando o mundo pela sua sabedoria e chamando a sabedoria do mundo de loucura. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos ficar numa gangorra espiritual por toda a nossa vida. Vai ficar no vai e vem. Você vai, afunda-se lá no mundo, se envolve com a cultura te decepciona, aí você tenta legitimar o que você está fazendo, você gera um conflito dentro de você, porque no interior o Espírito Santo está falando assim, está errado, e na tua mente envolvida pela cultura, você tenta pegar o erro e achar que está certo, você é capaz até de achar de alguns versículos bíblicos, você é capaz de argumentar alguma coisa, mas quando você deita no teu travesseiro, o Espírito Santo fala assim, você sabe que você está errado. Você sabe muito bem que não é assim. Então, escuta o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Fica seguro nela, tá? Verso 6 de novo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época. Por quê? Porque elas se reduzem a nada. Então, que sabedoria falamos? Nós falamos sabedoria de Deus e mistério. Que mistério é esse que ocultava a sabedoria de Deus? O que ele diz aos Colossenses? O mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, mas que Deus agora quis revelar aos seus santos. Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo, irmãos. É Cristo
Você pode olhar para a tua vida, a tua volta agora, e talvez ela não esteja do jeito que você queria. Mas a maior glória que você tem é estar em Cristo, é estar nele. Saber que a tua vida nasceu da cruz. A razão de você viver deriva da cruz, deriva do Evangelho, de um corpo rasgado, de um sangue derramado, de um túmulo vazio, de um trono ocupado. A tua vida deriva dali. É aqui que nós estamos fundamentados. Verso 7, falamos de sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou, desde a eternidade, para a nossa glória. Então a nossa glória está na sabedoria oculta. Essa sabedoria oculta foi revelada, e a revelação da sabedoria oculta é a cruz. Paulo vai bradar para esses coríntios mesmo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sabedoria. Você deve saber por que eu amo a palavra dele. Por que ela não pode sair diante dos meus olhos todos os dias da minha vida? Uma oração que eu faço todos os dias: não deixa meu coração se apartar da tua palavra. Porque eu sei que outra coisa vai entrar na minha mente. Preciso da tua palavra. Tua palavra me denuncia. Tua palavra me aponta o caminho. Tua palavra me protege. Tua palavra me conduz. Tua palavra me santifica. Ficar sem a palavra é cometer suicídio gradual. O que é um suicídio gradual? Você vai morrendo aos poucos. Você vai mirrando aos pouquinhos. Assim, ele trabalha a questão da sabedoria, mas havia uma outra coisa que impulsionava a divisão: era a busca pela glória. Eu quero o mérito, a glória, o olhar de todos para mim. E como Paulo trata isso? Capítulo 1, verso 29. Ele vai dizer: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E ele vai dizer de quem é a glória. Ele diz: vós sois dele. Vocês não são de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Vós sois dele. Através de quem? De Cristo Jesus. Quem é esse Jesus? No verso 29. Ele nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Para que, como está escrito, é como se ele falasse, não é coisa nova. Como está escrito: aquele que se gloria, não glorie-se na sua própria sabedoria. Não se glorie naquilo que está conquistando. Não se glorie nas suas ideologias, nas suas preferências. Aqueles que se gloriem, gloriem-se no Senhor. Gloriar-se no Senhor é gloriar-se na cruz, naquilo que Ele fez. Gloriar-se no Senhor é não ter vergonha da cruz, é não ter vergonha do Evangelho, é não ter vergonha do escândalo do Evangelho. A cruz é escândalo. Ela é antítese da tese mundana. Há uma tese mundana, mas há uma antítese divina, e essa antítese é a cruz. A resposta de Deus à arrogância humana é a cruz. Que Deus nos conceda sabedoria, coração de humildade para reconhecer a divisão na igreja não é causada só por eu não falar com fulano. A divisão é causada pela falta de compreensão do Evangelho. A divisão é causada quando somos educados pela cultura pagã e não pela cruz.
Se nós formos educados pela cruz, irmãos, vou falar algo com muita ousadia aqui, se nós formos educados pela cruz, não haveria tantos divórcios como existem. Se nós fôssemos educados pela cruz, nós não veríamos mulheres querendo tomar lugar dos homens. Longe Deus está falando contra o direito das mulheres. Longe disso. Se fôssemos educados pela cruz, nós não veríamos mulheres colocar os dedos no rosto dos homens. Se fôssemos educados pela cruz, nós não veríamos filhos debochando dos seus pais quando esses lhe dão conselhos corretos e sábios. Se fôssemos educados pela cruz, nós não trocávamos um domingo pelo churrasco. Nós entendíamos de onde vem a nossa fonte, a fonte que nos nutre. Se fôssemos educados pela cruz mesmo, a nossa prioridade era Deus e não aquilo que Ele pode fazer por nós. Se fôssemos mesmo educados pela cruz, é claro que eu estou falando de uma forma generalizada, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja em geral hoje. Se fôssemos educados pela cruz, não cantávamos para nós mesmos, cantávamos para o Senhor, cantávamos o que Ele fez, e não aquilo que eu posso fazer por aquilo que Ele fez em mim. Nós seríamos mais sábios, mais homens e mulheres sábios. A falta de compreensão do Evangelho revela a carnalidade e a infantilidade da igreja. A falta de compreensão do Evangelho, que causa divisão, é a razão de nós não nos aprofundarmos no conhecimento daquilo que afirmamos crer, porque Deus continua a tratar conosco com leite, que a gente não pode comer um alimento mais profundo. Se fôssemos educados pela cruz, nós não veríamos filhos tendo que presenciar o silêncio familiar, que é cada um para si, dentro do mesmo lar. Esta carta fala muito conosco. Só para a gente fechar, não precisa nem abrir, eu vou mostrar para vocês quando Paulo diz assim: vocês não podem ser de mim, ou de Pedro, ou de Apolo. Ele vai dizer sobre eles, assim pois importa, estou no capítulo 4 agora, assim pois importa que os homens nos considerem, está falando deles, não como aqueles que eles devem se apegar para ganhar proeminência. Olha o que esse homem está ensinando. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e não como degrau para o pódio, como ministro de Cristo, despenseiros do mistério de Deus. No verso 12 ele diz: ora, além disso, o que se espera de nós? É o que ele está falando aqui. O que se espera de nós? O que se requer de nós como despenseiros? Ele diz, é que sejamos encontrados fiéis. Ele é tão agarrado na cruz que ele diz assim no verso 3: todavia, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, mas, contudo, nem por isso eu me dou por justificado. Pois quem me julga é a cruz, é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele prossegue no verso 6, diz: essas coisas, irmãos, eu apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendeis isto: não ultrapasseis o que está escrito. Não deixe a cultura de lá guiar vocês.
não ultrapassem o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça. Vocês estão comigo? Soberbeça como? A favor de um, em detrimento de outro. Verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se vocês receberam, por que vocês se vangloriam? Como se não tivessem recebido. Estás fartos, aquele usa de ironia. Estás fartos, estás ricos. Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim, aqui ele fala dele, a mim, me parece que Deus colocou a nós, apóstolos, em último lugar. Então, não se agarrem a nós, não nos use para pegar o pódio, não nos coloque nessa sujeira cultural que está dentro de Corinto. Deus nos colocou em último lugar. Por quê? É como se ele falasse assim, não tem nada que atraia em nós, não. Ele diz, é como se nós fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós, desprezíveis, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Aí ele fala algo que talvez todos os pastores, líderes cristãos deveriam saber. Ele diz, até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando somos perseguidos, suportamos, quando somos caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Vocês querem ficar buscando celebridade? É o que Paulo está dizendo. A gente chega no final dessa mensagem com a seguinte conclusão, e talvez triste conclusão: precisamos retornar para a Escritura. Do contrário, nós vamos continuar tendo nascido da cruz, mas educado pela cultura pagã. Que Deus abençoe todos nós.